Cientistas vão testar o primeiro reator de fusão nuclear do mundo. Fala, amantes da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu estou aqui para falar sobre o primeiro teste de um reator de fusão nuclear. O Reator Termonuclear Experimental Internacional, ITER, ou International Thermonuclear Experimental Reactor, irá dar um passo mais perto de se tornar o primeiro reator de fusão nuclear funcional do mundo, quando os cientistas conduzirão seus testes inaugurais. Mas o que é fusão nuclear? Quando os núcleos de dois átomos se fundem, eles liberam uma quantidade incrível de energia. A grande ideia por trás de um reator de fusão nuclear é usar uma quantidade relativamente pequena de energia para dar início à fusão de átomos de hidrogênio e, como consequência dessa fusão, liberar uma quantidade imensa de energia em forma de calor. É assim que o Sol e outras estrelas funcionam, fazendo uso da energia da fusão nuclear para liberar enormes quantidades de luz e calor. Mas para realizar essa fusão, nós precisamos, de certa forma, recriar o Sol em um laboratório. E essa é uma tarefa incrivelmente complexa. Mas, basicamente, se resume a encontrar os materiais corretos para o trabalho e descobrir como forçar a reação que queremos em escalas utilizáveis. A aplicação mais conhecida da fusão nuclear foi em um teste de uma bomba nuclear feita pela antiga União Soviética em 1961. A Tsar Bomba tinha o equivalente a 50 megatons de TNT. A fusão nuclear pode também ser utilizada para alimentar nossas cidades. E o ITER seria o primeiro reator de fusão capaz de produzir essa energia de forma eficiente. Mas a questão é, será que podemos construir e operar reatores de fusão nuclear com segurança? Afinal, essa não é uma tarefa simples. Não é apenas uma questão de obter a mistura de combustível certa. As condições para a fusão nuclear controlada são muito mais difíceis de alcançar do que, por exemplo, utilizar a energia de reatores de fissão nuclear, como por exemplo os reatores de Angra dos Reis. Teoricamente, os reatores de fusão nuclear são completamente seguros. O tipo de radiação perigosa ou situações de derretimento do reator que podemos observar nos acidentes de Fukushima no Japão e Chernobyl na Ucrânia são bem mais difíceis de ocorrer em um reator de fusão. Os cientistas não esperam iniciar operações de baixa energia no local do ITER até em 2025. Os testes iniciais, no entanto, começam esse ano. Os pesquisadores do Eurofusion iniciarão o Joint European Torus, ou JET, um experimento separado projetado para ajustar as necessidades de combustível e material para o experimento no ITER. Dessa forma, o JET é uma espécie de prova de conceito para o ITER. Se tudo correr bem, isso ajudará os pesquisadores a resolver questões importantes, como o uso do combustível e a otimização da reação. Os próximos passos vão envolver a implantação completa do ITER em 2025 e se iniciará um ciclo de serviço de 10 anos, em que ele operará em reações de hidrogênio de baixa potência. Durante esse tempo, os cientistas irão monitorar o sistema enquanto simultaneamente exploram uma abordagem multidisciplinar para resolver as várias questões de engenharia que surgirem. No centro desses esforços estará a criação de sistemas de machine learning e modelos de inteligência artificial capazes de alimentar as simulações necessárias para dimensionar sistemas de fusão. Finalmente, em 2035, quando a equipe do ITER tiver dados e informações suficientes, eles trocarão a fonte de hidrogênio do reator por deutério e trítio, dois átomos que possuem muito mais energia. Se tudo correr como planejado, poderemos estar dentro de algumas décadas de trocar a crise de energia mundial por uma abundância energética alimentada pela fusão nuclear. O que você acha da possibilidade de utilizarmos energia elétrica proveniente da fusão nuclear? Comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você dar o like no vídeo e caso não for inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificação de nossos novos vídeos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.